Olá, tudo bom, gente? Hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo de língua portuguesa do primeiro bimestre do nono ano. Então, nós vamos ver isso aí de uma forma rápida e depois eu vou disponibilizar lá no grupo da turma um quiz sobre esse conteúdo, tudo bem? E detalhe, quem fizer o quiz ganha meio ponto na nota final da prova. Então, bora fazer, né, gente? Então, língua portuguesa, principalmente com foco na gramática. Então, quais são os gêneros textuais que nós vimos neste bimestre? Relembrando, o que é um gênero textual? Gênero textual, ele é um tipo específico de texto que eu faço um uso também específico da língua e tenho um público-alvo em mente. Por exemplo, se eu quiser fazer um texto para ensinar algumas regras de vida para as crianças, qual é o tipo de texto que eu devo fazer? Uma fábula. Então, isso é um gênero textual. Eu penso em um texto, penso no meu público e também penso na forma pela qual esse texto será escrito. Tranquilo? Então, deste bimestre, nós lemos 3 gêneros textuais. Todos eles falam o quê? São narrativas de si, ou seja, que a pessoa fala de uma outra pessoa ou dela mesma. Né? Então, nós vamos analisar rapidamente cada um deles. O primeiro tipo de texto que nós vimos é a biografia. A palavra biografia, ela tem 2 termos gregos. O bio, que é vida, e o graphen, que em grego é o verbo escrever. Então, biografia é o quê? É uma escrita sobre a vida de alguém. Então, como é que ela é feita? Ela, desses 3 textos que estão aí na tela, ela é a que demanda, ou seja, é a que precisa de mais pesquisa, né? Para eu falar da vida de uma outra pessoa, principalmente uma pessoa com certa fama, eu devo pesquisar toda a sua trajetória. Então, um texto biográfico, ele tem que ser escrito como? Na norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, ele tem que ser escrito de acordo com os princípios da gramática normativa, que é aquela que rege como é que todos os falantes de uma língua devem falar e também escrever. Né? Então, um texto que é biografia não pode ter o quê? Um uso muito intenso de gírias e de expressões locais, porque ele tem que ser lido pelo maior público possível. Então, como é que ele é escrito? Em ordem cronológica, na sua maioria. Por quê? Porque é a forma mais fácil de eu contar uma história, pelo seu início, meio, fim. Né? Um tom objetivo, que quando vocês lerem a palavra objetividade, você deve pensar automaticamente em denotação. O que é denotação? Sentido literal das palavras. Aquele texto em que eu leio e eu só capturo um único significado. Então, ele tende a ser mais fácil, portanto, ele tende a ser consumido de uma forma mais rápida. Então, em uma biografia, eu conto tudo sobre a vida de alguém? Claro que não, eu ponho os fatos mais marcantes que assim demonstraram por que essa pessoa se destaca em uma certa área, né? Contexto histórico, ou seja, os fatos eles se tornam lógicos quando eles são analisados sob a luz de uma época, ou seja, quando a pessoa sofre algum tipo de preconceito, sanção, eu tenho que situar o meu leitor em como era a sociedade daquela época. Como, por exemplo, nós assim lemos na aula a biografia da Malala, né, em que
em que houve uma situação de como que era a opressão sobre as mulheres naquela sociedade. Tranquilo? Depois nós temos um outro gênero, que é a autobiografia. A autobiografia, ela tem um outro termo, o auto, que é por si mesmo. A autobiografia é o quê? Aquele texto em que uma certa pessoa vai contar sobre a sua própria vida. Então, ela desce um pouco nessa parte da objetividade. Por quê? Porque quando eu conto uma coisa sobre mim, eu uso a função emotiva da linguagem, em que eu coloco o quê? As minhas percepções acerca dos fatos. E como é que isso se materializa gramaticalmente? Através das marcas de subjetividade, que são o quê? Aquelas palavras que denunciam a presença do autor, do eu. Né? Por exemplo, uso de pronomes da primeira pessoa, meu, né? Meu, minha, eu, né? Este, que é algo muito próximo, né, de quem fala. E também o quê? O uso intenso de adjetivos valorativos. O que é um adjetivo valorativo? Relembrando, o que é um adjetivo mesmo? Isso aí tem que estar claro. Adjetivo é uma palavra que dá qualidade para um substantivo, sempre. E em termos de sentido, nós temos os adjetivos, né? Objetivos, aqueles com os quais todo mundo tem a mesma imagem mental, como assim, casa branca. Se eu perceber esse branco, né, a casa sendo branca mesmo, de fato, eu vou perceber que todo mundo vai assentir com isso, vai concordar com isso. Agora, se eu falar uma casa grande, esse adjetivo grande, ele é o quê? Valorativo e também subjetivo. Por quê? O que é grande para um pode não ser grande para outro. Tranquilo? Então, a autobiografia, ela desce um pouco em termos de objetividade e mescla. Por quê? Porque eu não posso ter um texto apenas cheio de subjetividades. Eu tenho que ter os fatos da própria vida da pessoa que foram marcantes. Aí eu flerto, aí eu me relaciono com a objetividade. Tranquilo? E dos três, o mais, digamos, informal e também o mais, digamos, subjetivo dessas narrativas de si é o diário. A palavra diário, ela sofreu, digamos, uma transformação semântica, de sentido, porque a palavra diário era o quê? Era uma ata sobre o que aconteceu em um dia, mas isso aí tinha, lá na antiguidade e também na Idade Média, isso tinha um caráter público. Por exemplo, lá no Egito Antigo, muitas pessoas colocavam a quantidade de pedras, coisas assim, em um diário, ou seja, algo, né, algo com o qual todo mundo tinha contato. Né? O diário antes ele era público. Quando é que ele vai se tornar algo íntimo? Durante o Renascimento, em que aí havia uma classe média cada vez mais crescente e muitas vezes ociosa, ou seja, sem nada para fazer. E o que as pessoas colocavam? Então, elas passavam tempo escrevendo sobre as suas percepções. Então, esse texto, ele não tem nenhum tipo de obrigação de ser verídico, objetivo. Eu posso distorcer no meu diário as coisas a meu bel prazer, né? Coisas que eu sinto, eu posso distorcer tudo que é um fato, né, real e pô-lo na minha, né, percepção de mundo. Então, o que o diário tem? Ele tem muito presente o quê? A marcação temporal. Hoje, agora, faz tantas horas, e ele é o mais curto, digamos, desses três, e tem a presença do vocativo, aqui ó, vocativo. O que é vocativo? Aquele termo que, em um enunciado, algo que eu falo, que chama a atenção de alguém para algo que eu quero falar. Que nem assim, ó, queridos, vírgula, prestem atenção. Essa palavra, queridos, ela passa a ser
vocativo. Por quê? É algo que eu estou chamando a atenção de todos para algo que eu quero falar. Tranquilo? Então, questão de vestibular da Unicamp, diário. Ó, 15 de março. Hoje o dia foi cinzento como a minha vontade de sair da cama. Ó, temos a presença de uma marcação temporal, 15 de março. Hoje, de novo, o dia foi cinzento. Até aí é o quê? Adjetivo, né? Objetivo. Agora vem uma comparação, vem algo que o eu toma conta, como a minha vontade de sair da cama. Então esse cinzento assume uma outra dimensão por causa da função emotiva da linguagem. Lembrei-me, o verbo na primeira pessoa. Lembrei-me de quando era criança e a chuva significava bolinhos de chuva da vovó. Então pega um fato, que é a chuva, e narra esse fato sob uma ótica muito particular. Muito particular. Então isso é o diário. Ó. Aí a pergunta da Unicamp. Ó. Explique por que esse trecho se aproxima mais do gênero diário do que do gênero autobiografia, mesmo ambos sendo escritos em primeira pessoa e tratando de memórias. Porque a autobiografia, digamos, ele é híbrido. Ele está entre a biografia e o diário. Esse aqui, plenamente objetivo, e o diário, completamente subjetivo. E no meio fica a autobiografia, que eu falo de mim, mas eu tenho o quê? Eu tenho uma preocupação com a verdade. Agora, o diário não. Eu posso distorcer a meu bel prazer. Então, a resposta que era esperada pelos candidatos era isso que eu falei. Marcação temporal, distorção dos fatos em virtude do eu, né? E a linguagem coloquial, ou seja, pode ter algum errinho, pode ter alguma gíria, pode ter alguma expressão muito própria do autor, né? Agora, a parte 2 do conteúdo da prova. Vamos ali, então, para tempos verbais, a morfologia verbal da língua portuguesa. A língua portuguesa ela é uma das mais ricas em termos de verbo de todo o mundo. Inclusive, nós temos tempos verbais que são só nossos, que nenhuma outra língua tem. Olha que maravilha, né? Ou não, né? Ou é uma praga. Tudo vai depender do ponto de vista, né? Então, nós temos uma forma simples quando eu uso apenas um único verbo. Eu estudo, nós falaremos, eles partiram. Eu uso apenas um único verbo. Agora eu tenho uma forma composta para quê? Para eu indicar, digamos, uma nuance mais específica de um tempo verbal que uma forma simples não consegue, né? Por exemplo, eu cantei. Isso é pretérito, passado, né? Mas pretérito o quê? Perfeito, porque só indica uma ação pontual que durou pouco, acabou. E eu cantava. Pretérito também, né? Passado. Mas é um passado que ele tem, digamos, uma zona de começo e de fim um pouco mais difuso. E ele pode ter acontecido N vezes. Então, ele é o pretérito imperfeito. Agora, se eu quiser indicar algo que começou lá no passado e ainda está se repetindo agora, eu vou lançar mão de uma forma composta, que é o pretérito perfeito composto. Eu tenho cantado desde semana passada. Ou seja, eu pego uma ação e eu coloco longa, mas eu marco bem quando que ela começou. Então, esse é um pretérito perfeito, digamos, composto, porque ele é um pouco diferenciado do pretérito perfeito simples. Tranquilo? Então, ali, regra de detalhe de ouro. Aí tem o pretérito perfeito composto, né, que eu falei, e nós vamos ver outros também, tá bom? No próximo slide ali, ó. Aí, questão de vestibular da FUVEST. FUVEST, ó, difícil, hein? Aquele lá da Unicamp, agora FUVEST. Vocês vão ver que questões assim que são consideradas extremamente complexas se tornam fáceis quando nós dominamos pelo menos o básico da teoria. Ó, o aluno estudou e o aluno tem estudado. A pergunta, do ponto de vista semântico, ou seja, de sentido, e do aspecto verbal. O que é aspecto verbal? Aspecto verbal é como eu tempero a minha ação.
Como assim temperar uma ação? Se eu coloco essa ação como curta, como longa, como concluída, como, digamos, meio indefinida, como que aconteceu uma única vez, ou como que aconteceu várias vezes, ou se uma ação vem antes de outra, também dentro do meu enunciado, ou se ela veio antes de uma outra, também no passado, lá no meu enunciado. Então, aí nós temos aqueles 3 tempos básicos: presente, pretérito, passado, futuro. Só que a língua portuguesa, ela consegue o quê? Ela consegue dar uma corzinha especial dentro do passado, dentro do presente e dentro do futuro. Eu posso marcar isso como algo longo, como algo curto, isso que é o aspecto. Quando eu pego aquela ideia de tempo e eu coloco alguma coisinha a mais. Durou pouco? Durou muito? Durou uma vez? Foram várias vezes? Isso que é o aspecto verbal. Né? Nenhum livro quase atual de gramática fala disso, mas é um assunto que ainda hoje cai em qualquer grande vestibular. Então, ó, o aspecto verbal aqui, ó, estudou. Duração curta, é um aspecto pontual. E quando eu falo pontual, é uma ação totalmente concluída no passado. E tem estudado. Teve início no passado e vem se repetindo. O nome desse aspecto, eu até passei em aula, é o iterativo. O que é um aspecto iterativo? Aquele em que há repetição da mesma ação. Tranquilo? E agora, outra sub-ramificação desse assunto de verbo, que é a correlação verbal. O co é sentido de companhia, ou seja, relação entre duas formas verbais. As formas verbais, elas tendem a se combinar por uma questão lógica, né? Como eu estava falando, ó, a correlação dos pretéritos. Para que a gente usa esses 3 pretéritos do indicativo? Modo indicativo é o quê? Toda aquela ação que eu percebo dentro do plano da certeza. Aquilo que realmente aconteceu, acontece e acontecerá. Pretérito perfeito, aspecto de algo concluído, pontual. Pretérito imperfeito, era contínuo. O pretérito perfeito é assim curtinho e o imperfeito é assim longo, só que é indefinido. Quando eu falo assim, eu roubava comida da geladeira. É uma ação lá no passado que, quando eu uso essa forma verbal, eu dou essa sensação de hábito. É uma coisa habitual no passado, que eu não sei ao certo quando que aquilo acabou. E o mais que perfeito, digamos, a forma simples é a mais rara, né? Só se usa praticamente na parte escrita da língua e também em textos muito cultos e extremamente literários. Às vezes o pretérito mais que perfeito, ele se usa em algumas expressões do nosso dia a dia, como assim: quem me dera. Esse verbo dera, ele é o quê? Ele é o verbo dar, só que no pretérito mais que perfeito, o passado antes de outro passado. Olha que loucura. Quais são os pretéritos de dar? Eu dei, eu dava e eu dera. Só que hoje em dia, a gente na fala não usa mais o dera. A gente usa tinha dado, que tem o mesmo sentido, só que é forma composta. 2 verbos. O verbo auxiliar, lembra, que serve para indicar o tempo, e o verbo principal, ação. Ó, o passado do passado. Ação concluída antes de outra ação também concluída. Quando cheguei, que pretérito que é esse? Ó, perfeito. Ação concluída, acabou, uma vez. O filme já começara. Ou seja, esse começara é uma ação mais antiga do que cheguei. Então, ele é pretérito mais que perfeito. Hoje em dia, como é que nós escreveríamos isso? O filme já tinha começado. Sacou? Agora, fórmulas clássicas. Essas 2 correlações, combinações de tempos verbais, são as mais importantes que caem em prova absurdamente. Condição no passado mais consequência hipotética, aquilo que poderia ter acontecido. Condição no passado. Se eu estudasse, que ação é essa aí? Pretérito, né? Lá no passado, joguei lá no passado. Mas esse passado aconteceu de fato? Não,
Então, é modo subjuntivo, pretérito subjuntivo. E essa ação de estudar, ela é pontual? Se eu estudasse? Não, ela é longa, então é aspecto imperfeito. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Ó, se eu estudasse, essa condição aqui acarretaria uma consequência. Que quando eu uso esse tempo verbal aqui, eu tenho que pegar esse aqui, que é o futuro do pretérito do indicativo, que tem como característica essa partezinha aqui, ó, ri, cantaria, passaria, venderia, amaria, chutaria, limparia, sempre tem esse ri, entenderam? Ó, se eu estudasse, passaria. Se eu limpasse meu quarto, minha mãe não reclamaria. Estão vendo? Essas duas ficam juntíssimas. Se eu uso uma, automaticamente já devo pensar na outra. E temos uma coisa que é muito da língua portuguesa. Nenhuma outra língua do mundo tem esse tempo verbal aqui, ó, futuro do subjuntivo. Nenhuma tem. Isso é coisa nossa, coisa maravilhosa. Nem o latim, mãe do português, não tem esse tempo verbal. O que é o futuro do subjuntivo? É algo que ainda não aconteceu e que eu também não tenho certeza de que acontecerá. Quando eu trouxer o café, vírgula, nós beberemos. Tá vendo? Quando eu trouxer, jogo uma condição lá para frente, que eu não sei se acontecerá. E aí, depois dessa condição, vem uma consequência certa. Aí eu uso o futuro do presente do indicativo, que é o quê? Aquele futuro certo que acontece. Só que aqui antes, ó, eu vou colocar uma forma que é hipótese. Quando eu estudar, passarei. Quando eu ler mais, meus textos serão melhores. Aí, uma condição no futuro vai ocasionar uma coisa que realmente, de fato, acontecerá. Tranquilo? Questão de vestibular, Enem agora. Se o governo investisse mais em saneamento básico, ó, investisse, passado, longo, só que hipotético, que não aconteceu de fato, os índices de mortalidade infantil cairiam, consequência daquele passado que não aconteceu. Então, é uma consequência hipotética também. Então, ó, a articulação sintática, ou seja, das frases, constrói uma correlação verbal que expressa uma relação de, ó, uma condição hipotética e uma consequência provável. Alguma coisa que seria provável se essa condição hipotética fosse o quê? Estabelecida. Letra B do Enem. Por que as outras estão erradas? Tem certeza? Não. Exigência atemporal? Não. Quando eu falo exigência, eu assim vou pensar no modo imperativo, aquele da ordem. Hábito no passado não é hábito porque é hipotético, não aconteceu de fato. E ali temos o termos essenciais da oração. O que é uma oração mesmo? Frase que contém verbo. Porque eu tenho frase sem verbo. Mas essas frases sem verbo, elas não interessam ao estudo da sintaxe, que é o quê? Uma parte da gramática que mostra a relação de função entre as palavras no meu enunciado. Então, para mim, só vai interessar aquelas frases que contêm verbo, que são chamadas de orações. E dois membros básicos de qualquer oração: sujeito, predicado. O que é o sujeito, gente? O sujeito, a maioria esmagadora de todos os livros didáticos de língua portuguesa diz: sujeito é a parte da frase, né, de quem se fala algo, que é a frase sobre alguém. É a parte da frase sobre alguém. Mas isso aí é muito vago. O sujeito tem como função principal em uma frase, ele comanda o verbo. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Por que esse verbo gosto tá assim, dessa forma? Por causa do sujeito. Porque se eu alterar alguma pecinha lá no sujeito, o verbo automaticamente muda. Ó, Maria e eu gostamos. Você vê que o verbo muda se eu incluir qualquer outro núcleo dentro daquele sujeito. Então, o sujeito é a parte da frase que manda no número singular ou
ou plural e na pessoa do verbo, primeira, segunda ou terceira pessoa. Tranquilo? E como é que eu vou achar o sujeito? Tem um macete, gente, macete facílimo que eu já falei tanto na aula. Você lê uma frase, enunciado, né? Tipo assim, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ok, quem é o sujeito disso aí? A gente acha o verbo, ouviram, pergunta antes do verbo. Quem ouviram? As margens plácidas do Ipiranga. Isso é o sujeito. Por quê? Porque o núcleo está no plural, esse verbo também vai estar no plural. Então, o sujeito é isso aí. E os tipos de sujeito da língua portuguesa? São 4, né? Sujeito simples ou composto, que são aqueles ali que estão explícitos, estão escritos. São os que estão escritos. Quando o sujeito está escrito na frase, lá no meu enunciado, ou ele é simples ou ele é composto. Simples, único núcleo, que nem aqui, ó. A menina correu. Quem é o sujeito? A menina. Como é que eu acho? Pergunto antes pro verbo. Quem correu? A menina. Quantos núcleos tem? Palavra principal, palavra mais importante. Menina, um só. Mesmo se estivesse no plural, continuaria com apenas um único núcleo. As meninas correram, em termos de classificação, continua sendo sujeito simples. Agora, se eu disser a menina e o menino correram, mais de um núcleo, tem 2, menina, menino, sujeito composto. E se o sujeito estiver apagadinho da frase ali? Só tem o verbo, só tem o predicado ali. Aí a coisa fica sutilmente mais complexa. Sutilmente, mas não é difícil. Tem assim, ó. Comi meu chocolate. Eu tenho a tara pelo chocolate, né? Comi meu chocolate. Quem é que comeu? Quem é que fez essa ação? O eu. Ele está escrito ali? Não. Mas eu sei quem foi? Sim. Né? Ou assim, ó. Sofia joga bola e treina bastante. Nós temos 2 frases, 2 orações. Sofia joga bola, treina bastante. Uma, o sujeito é simples, está ali escrito Sofia. E quem é que treina bastante? Sofia também. Mas está escrito ali naquela outra frase? Não. Então, esse sujeito ele é oculto ou desinencial. Então, pelo contexto, eu vou saber que o sujeito da outra frase foi a Sofia também. Né? E aí, qual é o nome dessa situação em que eu apago uma coisa que é recuperável pelo contexto? Isso se chama, eu coloquei em aula também, elipse. E-L-I-P mudo S-E. Elipse, que em grego significa apagamento. Sujeito indeterminado. Esse é aquele quando eu quero largar uma indireta. Jogaram pedra na minha janela. Quem jogou? Foi algum ser de pouca luz, né? Só que eu sei, né, ver quem é que foi? Não. É algo impreciso, indeterminado. Essa é a forma mais fácil de se indeterminar o sujeito. Roubaram meu carro. Não sei quem foi. Foi algum ser de pouca luz. Fazer o quê? Só que tem a regra 2 do sujeito indeterminado. Quando eu tenho um verbo intransitivo, lembrando, viu como... Quando eu falo que a matéria ela é acumulativa, são o quê? Conhecimentos de anos anteriores que vão se sobrepondo. Verbo intransitivo é aquele que eu posso colocar um ponto final depois dele. Tipo assim, viver. Ana vive, ponto. Verbo intransitivo. Verbo transitivo indireto. O transitivo é aquele que eu não posso pôr o ponto final depois do verbo, né? E aí o transitivo indireto é o que usa preposição. Palavra pequenininha cuja função na língua é ligar 2 palavras, fazendo com a que vem depois dela se torne dependente daquilo que vem antes. Como assim? Ana gosta de café. O de é uma preposição, porque liga o verbo gosta a café. Só que o de faz uma outra coisa além de ligar. Ele deixa tudo que vem depois dele subordinado, ou seja, dependente daquilo que vem antes. Porque café se tornou o quê? Complemento, se tornou uma coisa menor do que o verbo gostar. Né? Então, verbo transitivo indireto é aquele que, na sua construção de frase, ele vai pedir uma preposição específica. O verbo gostar pede preposição de. Agora, o verbo concordar.
pede a preposição com, né? Vários verbos eles vão pedir a sua preposição de coração. Verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que não tem um sentido pronunciado, que ele serve o quê? Uma ponte entre o sujeito e uma qualidade dada para esse sujeito dentro do predicado. Que nem assim, ó, precisa-se de ajuda. Quem é o sujeito? Quem precisa? Alguém, mas está na terceira pessoa do singular, mas a partícula se. E é um verbo transitivo indireto, sujeito indeterminado. E os casos de oração sem sujeito? Esses aí nós vamos ter que decorar. Sinto muito. Oração sem sujeito é o quê? É quando eu faço uma frase em que há apenas a ideia de ação, sem ter o quê? Alguém que seja responsável por ela. Quando eu falo assim, ó, chove lá fora, quem é o sujeito? Não tem ninguém responsável. A chuva, ela é um fenômeno meteorológico. Aí vão falar assim, mas foi Deus que mandou. Não. Então, a gramática, ela é ateia. Sinto muito dizer, a gramática é ateia. A gramática é filosofia. É uma disciplina filosófica, tá bom? O verbo haver, com sentido de existir. Ó, havia 50 pessoas. Havia uma pessoa, sempre no singular. Sujeito inexistente, sempre no singular. Na terceira pessoa do singular. A menos que eu pegue esse verbo de fenômeno da natureza e eu o coloque em conotação, sentido figurado. Mas isso vai ficar para as nossas próximas aulas, que eu vou, digamos, colocar o creme em cima da teoria. Verbo fazer e haver, indicando o tempo que já passou. Faz 1 ano, faz 10 anos, há 1 ano, há 10 anos. Sempre terceira pessoa do singular. Gritem quando vocês virem, né? Fazem 10 anos. Não! Que desgraça. Não, pelo amor de Deus, é feio. Pelo amor. Agora, o predicado. Quando eu descubro o sujeito em uma frase, tudo que sobrou, predicado. O predicado, ele tende a ser maior em uma oração do que o sujeito. Por quê? Porque ele confere, digamos, tudo aquilo que o sujeito fez ou passou, né? Dependendo da voz verbal, voz ativa, voz passiva, que a gente já viu no ano passado. Predicado, a gente tem 3 tipos. Predicado nominal, ele foca no estado. A ação fica em segundo plano, às vezes até some. E o sujeito só está sendo o quê? Conceituado, qualificado dentro desse enunciado. Tipo assim, o sol é uma estrela. Esse predicado, quem é? É uma estrela, porque eu descobri o sujeito. E é uma estrela, tem ação ali? Tem alguma coisa que o sol está realizando? Não, é um conceito. Então, quando eu estou no plano do conceito, da caracterização, eu uso o predicado nominal, que é sempre a mesma estrutura. Ó. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ó. Verbo de ligação está, cansado, predicativo do sujeito. Tranquilinho, né? Predicado verbal é o mais comum de todos. Dos 3 é o mais comum. E também é o mais, digamos, complexo assim em termos de estrutura. Só que o verbo nominal ele vai ser a mistura dos dois, mas aguenta aí. Predicado verbal, verbo de ação. E o verbo de ação ele é transitivo direto, indireto ou intransitivo, ou ambos, transitivo direto e indireto, que é o VTDI. O aluno estudou a matéria, ele está fazendo alguma coisa, então é predicado verbal. Ana trouxe bolo para suas amigas. Verbo transitivo direto, trouxe o quê? O bolo. E indireto, para suas amigas. Os dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. E o verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento, como assim? O sol nasceu, ponto. Não precisa de mais nada. E o predicado verbo nominal? Verbo nominal é aquele que junta os dois, o verbal e o nominal. Só que a parte do nominal, ele apaga o verbo de ligação. Que nem, ó, vamos criar aqui agora uma frase mental, ó, aqui comigo. O aluno chegou. Que predicado que é esse? Um doce para quem fala o verbal, porque é uma ação. Aí pronto, ponto. O aluno chegou, ponto. O aluno estava cansado. E esse outro predicado aí? É o predicado nominal, porque indica estado, qualidade do sujeito.
E aí eu posso juntar essas duas frases. Como é que eu faço? Eu apago o verbo de ligação, estava. Aí eu falo, o aluno chegou cansado. Predicado, verbo nominal. Ação e estado simultaneamente, os dois juntos. Questão de vestibular da VUNESP. Essa aqui é de concurso público, complexa. Alugaram-se os apartamentos recém-construídos, precisa-se de novos investidores para os apartamentos. A questão foi tão desgraçada, por quê? Porque ele pegou duas funções do ser aí. Alugaram-se, ó, esse verbo está no plural. Se ele está no plural com o ser, quer dizer que o sujeito vem depois, sempre. Por quê? Isso aí é a voz passiva sintética de Jesus, a gente viu ano passado. Voz passiva sintética é quando eu uso apenas um único verbo para indicar que o sujeito sofreu uma ação. Então, os apartamentos foram alugados, os apartamentos recém-construídos foram alugados. Isso é a voz passiva analítica, que eu uso dois verbos no mínimo. Verbo auxiliar, verbo principal. Só que aqui eu coloquei a sintética, a VUNESP, né, maravilhosa. Para quê? Para complicar o aluno que tem os dois Cs ali, ó. Só que esse verbo aqui, ó, quem precisa de novos investidores para o apartamento? Alguém, mas não sei quem é. Então, a pergunta era, qual a função do C? O C aqui serve para a voz passiva e o C aqui serve para indeterminação do sujeito. O primeiro, sujeito simples, só que o sujeito vem depois do verbo, que é aquele que eu falei na aula, sujeito posposto. Pós, depois, posto, depois. E a frase 2 aqui é o sujeito indeterminado. Prontos para a prova? Confia que vai dar certo. Beijo!